Você já se perguntou o porquê os judeus não aceitam Jesus como Messias? Quando Jesus estava na terra, muitas pessoas ficavam impressionadas com suas palavras e seus milagres. Mas mesmo nascendo entre o povo de Deus, os judeus nunca aceitaram Jesus como Messias e nem o receberam como deveria. Em Atos dos Apóstolos está escrito o seguinte: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. É realmente muito difícil da gente entender porque a maioria dos judeus não aceitou e nem aceitam Jesus como Messias, já que muitos profetas do Antigo Testamento previram a vinda dele com muitos detalhes. Vamos ver algumas dessas profecias. Uma virgem daria à luz ao Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14 disse: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Para quem não sabe, Emanuel é um termo de origem hebraica que significa Deus conosco. E outra profecia mostra que o Messias acabaria no Egito. Em Oséias capítulo 11, versículo 1 está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Sem sombra de dúvidas, essa é uma das questões religiosas mais intrigantes de todas. Afinal, como que os judeus que esperaram a vida toda pelo Messias simplesmente o desprezou? Para você ter ideia, na cultura judaica, acredita-se que Jesus foi o falso profeta mais prejudicial para todas as nações. Hoje, você vai descobrir o porquê os judeus não aceitam Jesus como seu salvador e fazem isso até hoje. E para te ajudar a entender isso, eu vou te revelar 3 razões que fizeram os judeus rejeitarem o Messias. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estou apenas começando e seu apoio faz toda a diferença. Primeira razão, os judeus escolheram seguir seus líderes religiosos. Os judeus esperavam um Messias poderoso e político, não um filho de carpinteiro que não tinha onde morar. Por isso, eles seguiam qualquer figura que demonstrasse liderança e poder. Jesus, no entanto, os desafiou. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos sobre os líderes religiosos: deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Essa situação é esclarecida quando Pilatos perguntou aos judeus o que fazer com Jesus. E eles escolheram seguir as instruções dos sacerdotes e anciões, pedindo a crucificação de Cristo e a libertação de Barrabás, um dos maiores assassinos da época. Isso mostra o quanto eles estavam cegos espiritualmente. E infelizmente isso é algo que acontece até os dias de hoje. Agora preste bem atenção. Esse é um dos motivos mais importantes pela qual os judeus rejeitam Jesus como Messias. A segunda razão, mal entendido sobre os ensinamentos da lei. O povo judeu sempre foi muito religioso e apegado às suas tradições. Uma dessas tradições é guardar o sábado, um dia sagrado de acordo com os 10 mandamentos de Moisés. Jesus, embora seja um judeu e criado com essas tradições, entendia que os 10 mandamentos mais importantes eram amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ele seguiu a lei de acordo com a sua verdadeira intenção e propósito original, fazendo o que agradava a Deus que deu a lei. O Novo Testamento revela que Jesus realizou milagres no sábado pelo menos 7 vezes, sempre cumprindo seu propósito e glorificando a Deus. Por isso, ele foi duramente criticado pelos líderes religiosos da época. Esses líderes, presos em suas regras e tradições rígidas, não conseguiam ver nada além delas e começaram a procurar uma maneira de matar Jesus. Terceira razão, Deus não pode ser humano. Preste bem atenção. Esta razão pela qual o povo judeu rejeita Jesus é que eles acreditam que Deus não pode ser representado a qualquer tipo de imagem. Ou seja, Jesus não pode ser considerado a trindade de Deus.
Quando o Senhor se revelou ao povo judeu no Monte Sinai, eles não viram a Deus diretamente. Eles só viram a sua glória, o fogo e a fumaça no topo do monte, mas não viram a face de Deus. E quando Deus revelou a lei aos judeus, ele disse: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Isso fica bem claro que para um judeu, Deus não pode assumir a forma de um homem. Mas se lemos em Gênesis, vemos que Deus apareceu a Abraão num cavalo dos Manre, na forma de um homem. Lembrando que eu não estou querendo dizer que Deus é um homem, mas que ele se revestiu de humano, conforme o Novo Testamento nos ensina em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Percebemos que muitos judeus não aceitam Jesus como Messias porque preferem seguir suas próprias tradições e interpretações. As evidências da vida e dos milagres de Jesus indicam que ele é o Messias prometido, mas muitos ainda não o reconhecem e continuam esperando por um Salvador que já veio. Guarde bem isso. Pesquisando mais sobre o assunto, os judeus acreditam que o Messias deve cumprir tarefas específicas, como reconstruir o terceiro templo em Israel, reunir todos os judeus de volta para sua terra e trazer uma era de paz universal. Contudo, se você vê as profecias bíblicas, esses eventos serão realizados pelo Anticristo, não pelo verdadeiro Messias. Infelizmente, essa rejeição a Jesus levará muitos judeus a serem enganados pelo inimigo e a enfrentarem grandes tribulações. Haverá fome, dor e sofrimento, e Israel será atacada pelos exércitos do Anticristo. Mas então Deus cumprirá sua promessa e salvará os israelitas. Nesse momento, eles se arrependerão e reconhecerão que Jesus é o verdadeiro Messias, clamando por ele. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo suas opiniões e perguntas. Obrigado por assistir e até a próxima.